Olá, doutores, olá, doutoras, tudo bem com vocês? Vamos começar agora um novo esquema de aula. A partir de agora, nossas aulas serão de quadro, para ficar mais semelhante ao que nós apresentamos em nosso curso. Bem, a aula de hoje é sobre estatística. Assunto extremamente importante, com certeza vai cair na prova do Enem, visto que ele pode estar em 3 avaliações. Vai estar na prova de matemática, com certeza, por causa da competência 6 e 7. Vai estar na prova de humanas, né, quando ele bota atualidades, e na prova de redação. Lembre-se que a confirmação segundo o texto informativo sobre o tema de redação é um infográfico, tá certo? Estatística ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, estudo dos gráficos, análise de gráficos. A segunda parte, medidas centrais, moda, média e mediana, aquela que todo mundo adora. E a terceira, medida de dispersão, né? Desvio padrão, taxa de variância e desvio médio. Vamos dividir isso aqui em 3 momentos, em 3 videoaulas, tá certo? A primeira a gente começa assim. Para que serve estatística? Estatística é uma análise de causa e consequência de um determinado fato a partir de cálculos gerados numa pesquisa. Faz-se uma pesquisa, faz-se um estudo, cria-se um conjunto de informações, um conjunto de dados, e a partir do cálculo de média, do cálculo de moda, de um cálculo de dispersão, ou até mesmo só a coleta dos dados já lhe dá uma conscientização sobre um determinado fato, sobre a análise de um determinado fato. Tá certo? Então, primeiro tópico, análise de gráficos. O que é interessante é você saber para que serve cada um dos gráficos, e quando você vê aquele tipo de situação, aquele tipo de gráfico, você já tem uma noção sobre o que é que ele pode lhe pedir. O primeiro gráfico que ele pode colocar será o gráfico de barras. Lembrando que o gráfico de barras tanto pode ser para linha como pode ser para colunas. Tanto pode ser assim, ó, em pezinho, como o Titio fez aqui, um gráfico de colunas, como pode ser deitadinho, que é o gráfico de linhas. Ele serve para comparar valores. Ele serve para comparar valores. Por menor que seja a diferença entre 2 gráficos, você sabe quem é o maior. Nesse caso, você vê que o gráfico D é maior do que o gráfico E. Então ele serve para comparar. Por exemplo, uma eleição de segundo turno. Quando nós temos uma pesquisa de segundo turno, é interessante que o gráfico seja dado como um gráfico de barras, porque você sabe quem é que está na frente. Agora lembre-se, nem sempre ele dará todos os valores. Então, não necessariamente terá todos os termos. Como assim, professor? Se liga, não necessariamente teremos só esses 5 elementos. Eu posso ter um espaço amostral, eu posso ter um grupo muito maior do que esse. Por exemplo, se ele vai dar quais são os 5 primeiros, quais são os 5 países que estão com o número de casos lá do Covid-19. Perfeito? Ó, ele tem aqui, o país D está com um número muito alto, seguido depois do país E, depois do país B, o país A e o país C. Significa dizer que só existem esses 5 países? Não. Eu não estou falando sobre todos os termos, mas eu quero comparar só aquele grupo específico. Perfeito? Então não posso dizer que a soma de todos esses termos vão ser 100%. Não é uma questão boa para se trabalhar com porcentagem. É uma questão de comparação. É interessante para você criar um comparativo. O segundo gráfico que eu quero analisar com vocês é o gráfico de segmentos. O gráfico de segmentos é aquele que a gente vê muito em desenho, né? Quando você vai... aqueles desenhos animados, aqueles animes, falando sobre uma determinada empresa, que não sei o que. E sempre tem esses gráficos que são linhas subindo e descendo, mostrando qual era o desenvolvimento de um valor em um determinado período. Então, o objetivo do gráfico de segmentos é observar o desenvolvimento de um valor
em certo período. O objetivo é observar o desenvolvimento de um valor em um determinado período. Saber qual foi o momento que ele subiu e qual foi o momento que ele desceu. Excelente questão para brincar com perspectivas. Excelente questão para trabalhar com perspectivas. Vamos voltar aqui, ó. Lembra? Post-itzinho roxo. Ó, excelente questão de perspectiva. Como assim, professor? Imagina só, ele bota lá um gráfico de segmentos, está dizendo como é que foi a produção de uma determinada empresa durante o primeiro trimestre. Aí botou no primeiro trimestre, deu uma quedinha, depois manteve-se constante e depois deu uma crescida. Aí pega e diz assim, sabendo que os valores dos próximos meses vão crescer segundo o período de fevereiro a março, qual seria a perspectiva para tal termo? Uma questão de PA. Ele pega e bota uma questão de progressão aritmética dentro do quadro de estatística, com um dado estatístico atrelado a ele. Ou seja, o gráfico serve para você puxar um termo, beleza? Lembrando, gráfico de segmentos é interessante para trabalhar com perspectiva. Você vê qual é a taxa, você vê qual é o crescimento do valor durante aquele período, não a taxa. Você vai ver qual é o crescimento do valor naquele período. Por exemplo, de fevereiro a março cresceu quanto? Aí você faz a perspectiva lá para o mês de novembro, lá para o mês de dezembro, lá para o final, sabendo a quantidade de meses que tem decorrido durante esse período. Filé? Olha o próximo gráfico que eu quero mostrar para vocês. Gráfico de setores. É o que a gente chama de gráfico de pizza, né? Isso aqui a gente vê muito. Gráfico de setores serve para observar a distribuição dos valores. Pronto. Aqui é para observar a distribuição dos valores. Aí é interessante trabalhar com todos os termos. Eleição de primeiro turno. Uma eleição do primeiro turno, quando você bota lá a pesquisa eleitoral, você quer saber quantos votos tem um candidato A, quantos votos tem um candidato B, quantos votos tem um C. Até aquele candidato dele que tem bem pouquinho voto, quantos são nulos, quantos são indecisos, quantos não vão votar em branco. Ou seja, você sabe de todos os termos. Você sabe de todos os termos. Ou seja, é uma questão excelente para trabalhar com regra de 3. Porque tem que ter a proporcionalidade do setor inteiro, do círculo da volta inteira, ou seja, os 360 graus. Tem que ser igual aos 100%, porque ali tem que estar todos os termos. Que tem que ser igual ao valor absoluto da pesquisa. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa com 2.000 pessoas. Então, os 360 graus do círculo tem que ser igual aos 2.000 pesquisados, que tem que ser igual aos 100%. Então, o interessante é que aqui, para esse tipo de questão, a gente pode trabalhar com proporcionalidade. Ou seja, o total será os 100%, que será os 360 graus. Excelente para se trabalhar com regra de 3. Porque sempre você vai ter o total dos elementos. Por isso que é tão legal. Ei, é interessante para comparar? É não. Porque, olha aqui a região preta e olha aqui a região laranja. Elas são praticamente do mesmo tamanho. Você não sabe quem é maior. Já aqui, no gráfico de barras, por menor que seja a diferença entre os termos, você sabe quem é o maior. Então, esse é para observar a distribuição de todos os termos. Esse é para comparar alguns valores. Pode ser que esse daqui esteja falando de todos os elementos? Pode, mas é certeza? Não.
Ali será. Ali eu tenho certeza que é. Outra brincadeirinha que ele pode colocar na prova do Enem é o histograma. Histograma é um gráfico de barras, sendo que ele não trabalha com valores absolutos. Ele trabalha com valores em intervalo. Por exemplo, uma coisa eu dizer, eu tenho 20 pessoas que ganham um salário mínimo. Dentro daquele grupo de famílias, eu tenho 20 pessoas que ganham um salário mínimo. Outra coisa eu dizer que eu tenho 20 pessoas que ganham de 0 a 2 salários mínimos. Você está vendo que eu não disse um valor exato. Eu disse um intervalo de 0 a 2. Então eles podem ganhar, se um salário mínimo é de R$ 1.100, R$ 1.096, significa dizer, vamos botar aproximadamente 1.100. Se o salário mínimo é de 1.100, quer dizer que esse grupo de 20 pessoas pode desde não ganhar salário, como pode ganhar a R$ 2.200. Você não sabe quanto eles ganham, porque eles estão compreendidos em um intervalo. Perfeito? Ou seja, histograma é um gráfico de barras onde os seus valores serão dados em intervalos. Nós vamos ter questões do nosso módulo falando sobre como calcular a média, como calcular a moda e a mediana desse tipo de situação. Então, é um gráfico de barras ou seja, se é um gráfico de barras, também serve para comparar com valores ou classes em intervalos. Ou seja, os valores não são absolutos como esse daqui. Os valores serão dados em intervalos. Ou seja, quando eu digo intervalo é de 0 a 2. De 0 a 2 salários, de 10 a 12 anos de idade. Aí a próxima, de 12 a 14 anos de idade. A próxima classe, de 14 a 16 anos de idade e assim por diante. Perfeito? E o último, tabela, velho. Tabela, ó, cai de ruma na prova do Enem. A tabela serve para coleta de valores. Ele serve para coleta de valores. Ou seja, a ideia de uma tabela é você saber extrair os termos. Lembre-se que todo termo, vimos isso em matriz, todo termo ele deve ser analisado perante sua linha e sua coluna. Por exemplo, aqui eu poderia estar falando dos países A, B, C e D, A, B, C e D, nos anos de 2010, 2012, 2014, 2016. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de B no ano de 2014. B em 2014 seria 5. Linha B, coluna 2014. E aí ele poderia fazer qual é a taxa percentual, qual é o valor numérico, qual é o termo, quanto um valor é maior do que o outro. Então ele pode trabalhar com esse tipo de ideia. Tá certo? Excelente para a probabilidade. Beleza? Até interessante. Às vezes nós estamos diante de uma questão que tem um gráfico muito tosco, assim, que a gente não consegue entender direito, que é até interessante para você poder analisar seus dados, convertê-lo numa tabela. Sabe o que é que me lembra? Aquela questão de estatística do Enem do ano passado, que tinha um gráfico do Enem de 2019, que tinha um gráfico que parecia uma teia de aranha. Aquele tipo de questão era mais interessante que você resolvesse convertendo os seus valores para uma tabela. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que ficaria a resolução dessa questão? Se liga comigo. A primeira questão, então, do nosso material, uma questão do Enem, que diz que um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico.
É um gráficozinho estranho, é um gráficozinho diferente do que a gente está acostumado a ver, parece uma teia de aranha. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerantes em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata de caldo de cana em copos vendidos no respectivo dia da última semana. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Já para o caldo de cana, em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Bem, nesse caso, eu prefiro construir logo uma tabelinha, né, para organizar nossa linha de pensamento. Então, vamos lá fazer uma tabelinha. Eu vou fazer bem rústicazinho, como se fosse lá na prova do Enem. Vou botar aqui, ó. O primeiro, caldo. O segundo, refri. E o terceiro, pastel. Os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos lá para o primeiro. O primeiro é o pontilhado, hein? Vamos lá só para o pontilhado. Lembre-se que em cima vai ser 0, 2, 4, 6, 8, em cima da malhazinha. Aqui representa os valores iguais a 10, aqui a 8, aqui a 6, 4, 2 e no meio é 0. Perfeito? E entre eles, obviamente, vai ser os ímpares. Né? Entre o 6 e o 8, se for aqui um valor central, será o 7. Tranquilos? Então vamos lá. Só o pontilhado, hein? Começa aqui, ó. Começa do 4. Então, caldo de cana no domingo. 4. No próximo dia, ó, está entre o 2 e o 4. Então é 3. O próximo vai para o 1. O próximo vai para o 2. O próximo vai para o 4. O próximo, ó, o próximo está entre o 6 e o 8. Então é 7. Permanece na mesma linha do 7. Indo para o domingo. Agora vamos pensar no refrigerante. Começa aqui, ó, no 7. Depois vai para o 4. Depois, ó, permanece no 4. Sobe para o 5. Vai para o 8. E aí, ó, 8, 8, 8 e termina a semana. Pastel, o escurinho, começa logo lá em cima, começa logo no 10. Aí depois no dia seguinte, 2. No próximo, vai para 4. No próximo, permanece em 4. Próximo, fica entre o 6 e o 8, ou seja, vai para o 7. Depois sobe para o 8. Depois sobe para o 10 e termina. Então vamos lá. O que é que ele disse aqui? Ele estima, isso aqui é quanto ele vendeu na semana. Agora eu vou botar aqui no cantinho quanto ele, pensando que eu estou respondendo como na prova do Enem, viu? Então aqui no cantinho eu vou botar quanto ele estima vender. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerantes iguais à soma de refrigerante com caldo de cana. Então, refri mais caldo de cana é refrigerante. Então, 4 mais 7, 11. 3 mais 4, 7. 1 mais 4, 5. 2 mais 5, 7. 4 mais 8, 12. 7 mais 8, 15. 7 mais 8, 15. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à de refrigerante em lata que prevê vender para tal dia. Então, vou só repetir. 11, 7, 5,
7, 12, 15 e 15. Aí ele pergunta: já o número de caldo de cana, de copos, permanece o mesmo. Tranquilo. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastel que ele vendeu foi quanto? Vamos só olhar para pastel, hein? Só nessa daqui, ó. A quantidade a mais. 10 para 11, aumento 1. 2 para 7, aumento 5. 4 para 5, aumento 1. 4 para 7, aumento 3. 7 para 12, aumento 5. Do 8 para o 15, aumento 7. E do 10 para o 15, aumento 5. Quanto a mais o caba teve? 3 com 7 dá 10, 5 com 5 também dá 10, já dá 20, né? 21, 26, 27 a mais, gabarito, letra B. Tranquilo? Vamos lá. Tá vendo como eu disse? É interessante que em questões em que você não consiga interpretar um gráfico legal, você converta esses valores de uma tabela que fica mais fácil de você visualizar. Tranquilos?